Eu acho que hoje não tem como a gente desvincular o fazer artístico do fazer político, né? Não fazer político partidário nem nada disso, mas de pregar um pensamento, de pegar uma ideologia, né? Você está falando ali para pessoas, você está propagando uma ideia. André, conseguimos? Pois é. Muito obrigada por bater um papo no canal Cartas. Eu me sinto honrada de ter você no canal. É um prazer, prazer é meu. Para começar, eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória, da sua formação, até você se tornar o André que está na minha frente. Cara, eu acho que como que eu comecei, eu acho que eu sempre me entendi como um artista. Eu acho que eu nunca pensei em fazer uma outra coisa. É lógico que em algum momento todo garoto pensa em ser jogador de futebol ou enfim, alguma outra coisa, mas eu sempre tive esse pensamento voltado para a criação, para a arte, no geral, não necessariamente para o teatro, a arte cênica, mas a arte no geral sempre me chamou bastante, né? A primeira vez que eu me vi no palco, eu acho que eu tinha, sei lá, uns 7 anos, que era, mas era aquelas espécies de final de ano de centro espírita e tal. Que legal. E aí eu lembro exatamente que era uma coisa meio Toy Story, que tinha um menino que ele ficava no quarto e ele dormia, os brinquedos meio que saíam para conversar. E eu lembro que eu fazia um palhacinho que saía de uma caixa com aquelas molas, né? E aí eu lembro que quando eu saía assim, fazia o palhaço, quando eu via as pessoas assim, foi uma imagem que eu tenho até hoje, muito louco isso, né? Eu fiquei pensando, cara, é isso que eu quero fazer. Mas eu acho que teve um fator crucial na minha vida. Eu estudei numa escola militar, enfim, eu acho que eu tinha tudo para não necessariamente... todos os meninos da minha turma, eles queriam, sei lá, fazer curso para sargento, para tenente do exército e tal. E eu flertava assim com a arte, mas quando eu estava na 7ª série, 8ª série, acho que agora é o 8º, 9º ano. Tu mudou tudo, eu também não sei muito bem. Eu tive uma professora que foi fundamental isso na minha vida, que era uma professora de literatura. E aí ela trouxe, enfim, muitas coisas, na verdade. Ela trouxe essa coisa da gente representar algumas coisas. E aí foi o primeiro momento que eu tive contato com teatro. Ela fazia muito essa coisa das artes, enfim, fomentava essa coisa da poesia, do teatro. Isso foi muito legal porque, enfim, deixava a aula de literatura menos monótona, na verdade, né? Quando você é adolescente, você não está muito interessado né, no conteúdo, né? E aí a forma dela, né, a metodologia me abriu muitos olhares. E a partir dali, né, eu já tinha uns 13, 14, e eu já comecei a ver como uma possível realidade. Nossa, que linda. Ver como os professores são importantes na nossa vida. Fundamentais, eu acho que é isso. Eu também tenho uma professora assim muito querida, que ela mudou a minha vida. Eu odiava estudar. Aí na 8ª série eu vi uma luz no fim do túnel. Não, sempre tem alguns. Sim, verdade. E fala um pouquinho da Confraria do Impossível. Falo. Então, a Confraria do Impossível, a gente tem um lugar ali hoje de tentar pensar arte negra, de uma forma não necessariamente só voltada ao teatro, né, ou uma forma de coletivo teatral. Assim. A gente pensa enquanto fomentação de empresa mesmo. A gente vê a Confraria do Impossível como uma empresa de arte negra. Por que esse pensamento, na verdade? Porque, na verdade, a cultura é uma demanda popular, né? Acho que as pessoas sentem necessidade de consumir. E o que a gente teoricamente tem para consumir é televisão, é uma coisa que é o que, na verdade, é o que chega mais de acesso mais rápido, mais barato, E aí eu acho que a gente entende, fazendo um trabalho, enfim, de rua, de intervenção, de muito tempo nos transportes públicos também, a gente entende que isso é uma demanda, as pessoas sentem necessidade daquilo, as pessoas, cadê aquele pessoal enfim, tem essa troca, né? E aí eu acho que a gente vem nesse lugar também de tipo assim, cara, a gente precisa valorizar isso. A gente vende um produto, né? A arte é um produto, né? Sim. Senão a gente fica sempre nesse lugar do recente prefeito do Rio de Janeiro falando que o artista se alimenta de palmas, entendeu? E ele não necessita comer, né? Então a gente vem numa demanda de, sabe? Mas num lugar de arte popular, né? Sabe? Acho que em alguns lugares é lógico que a gente
tem essa a ideia de circular pela cidade, de estar tanto na Zona Norte, quanto na Baixada, quanto também fomentando na Zona Sul, que é importante esse trânsito. Mas é um lugar de circulação mesmo numa arte acessível, porque a gente entende que a população, enfim, em algum momento ela até acaba pagando por isso, mas ela não é quem tem que pagar por isso, na verdade. Acho que quem tem que fomentar a arte e cultura, quem tem que fazer esse fomento artístico, são as esferas culturais do governo, né, que não fazem, e a população acaba pegando essa demanda. A confraria, na verdade, ela surge um pouco na contramão disso. Ela surge em 2009, quando eu estava na Martins Pena ainda, eu estudei na Martins Pena. Na verdade, tem uma ideia de laboratório de pesquisa e mistura de linguagem audiovisual, teatro, poesia, literatura, uma mistura cênica, intervenção urbana. E aí, enfim, a gente teve umas formações e tal, trabalhou como produtora também, produziu algumas coisas de audiovisual. E aí a gente deu uma paradinha, enfim, em 2013, 2014 estava tudo meio caos, essa coisa enfim, das manifestações, do impeachment da Dilma também, essa coisa enfim, da reeleição, na verdade, depois que veio o impeachment em 2016. Mas aí em 2015 eu encontrei, na verdade, eu estava trabalhando em um outro grupo de teatro aqui do Rio, e aí eu encontrei uma grande parceria que é o Reinaldo Júnior, que é um grande ator que faz várias produções também. E aí a gente veio com esse projeto de retomar um pouco a Confraria do Impossível, aos poucos tentando entender essa linguagem da intervenção urbana, primeiramente, antes de ir para o teatro mesmo. Então a gente trabalhou muito tempo fazendo intervenção aqui no Largo do Machado, na Zona Norte, enfim, vários tipos de intervenções e como aquilo afetava o cotidiano da cidade, né? Acho que essas intervenções eram basicamente denúncias, né? Enfim, sobre... teve uma que era 111, que era sobre o genocídio daqueles meninos dos 111 tiros. Enfim, a gente vai trabalhando também com uma coisa... São, na verdade, respostas da cidade, né? Dos artistas, como que eles dão e como que a cidade também rebate isso, como que a gente entende fazer uma performance dessa, onde eles são alvejados em Costa Barros, mas como que isso funcionaria se fosse no Leblon ou no centro da cidade. Então a gente faz uma intervenção dessa, que se chama 111, que a gente para um carro na zona sul da cidade, em Ipanema, a gente fez aqui no centro também, e a gente alveja esse carro com tinta, né? Como que seria se fosse ali naqueles lugares, né? Acho que teria uma outra repercussão, E aí ela vem um pouco nesse fazer pensar, né? Acho que é num fazer pensar coletivo, que eu acho que também tem a ver com o trabalho de básico, também com o cotidiano do trabalhador, dele estar ali naquele dia a dia. E aí a confraria foi se estabelecendo através de intervenções urbanas. A gente fez uma intervenção muito conhecida no metrô que chama A Voz da Senzala, que a gente dava aulas de história com arte, música, no metrô. E a gente foi entendendo que é a partir desse diálogo também, senão a gente fica muito nesse lugar do artista, né? Tipo... Eu acho que a gente precisa colocar, né, mostrar o que está acontecendo. Sim. Acho que a arte serve para isso também. Nossa, que lindo. Assim, se vocês não conhecem a confraria, eu vou deixar aqui embaixo o Instagram da confraria. Vocês têm site? Segue lá. Não, estamos fazendo o nosso site então, mais em breve. No Instagram, vocês dão uma olhada lá, porque eles são, assim, maravilhosos, como eu gosto de falar aqui. E fala um pouquinho de um dos projetos da confraria, que é a Saga de Dandara. E Bizum a Caminho de Wakanda. Muito bom esse nome, eu amei. Conta um pouquinho da história. Você é o autor do espetáculo e vai estrear agora. Sim, vai estrear agora. Vai estrear agora dia 9, sábado, agora no Sesc, 9 de novembro, no Sesc Tijuca. A Saga de Dandara e Bizum a Caminho de Wakanda, na verdade, ela vem numa esteira de buscar uns produtos também para a infância, para a primeira infância, para a segunda infância também, para pré-adolescente. A gente vem também numa esteira de alguns poucos, mas bons trabalhos do Lázaro Ramos, como a Velha Edith, a Velha Sentada, o Pequeno Príncipe Preto do Rodrigo França. A gente vem com alguns trabalhos legais, o Boquinha também, que é do Lázaro Ramos. E a gente entende hoje que eu acho que o trabalhar com a representatividade nas crianças é importante. Então a gente traz um pouco, a gente não tem essa ideia de contar a história de Zumbi, nem Dandara, mas a gente tenta trazer um pouco essas influências, tanto históricas,
que é o Ganga Zumba, que é um dos personagens, Zumbi, Dandara, quanto figuras mais contemporâneas, como Pantera Negra, como, sabe, figuras que a gente tenta mesclar um pouco essa coisa enfim, cultura negra no geral, essa coisa de brincar também com sincretismo religioso. São Jorge é um personagem, brincar um pouco nessa viagem do que seria essa Wakanda, né? Essa saga ela conta a história de duas crianças, que são dois quase pré-adolescentes, que são Dandara e Bizum, que eles moram numa periferia aqui do Rio de Janeiro, que é um quilombo chamado Palmares, no ano de 2080. E aí o ano de 2080, na verdade, é um resultado de hoje, né? Então, se a saúde tá ruim, a educação tá ruim, a cultura tá ruim, lá tá muito pior. E aí, Ganga Zumba, que é uma referência a Ganga Zumba mesmo, é avô de Bizum e tá muito doente, é um velhinho que tá muito doente. E ele sempre conta uma história sobre uma Wakanda mítica, onde as pessoas têm tratamentos, onde tudo é igual, onde, enfim, a desigualdade, a igualdade é, enfim, plena. E aí eles resolvem, mas só que Ganga Zumba nunca achou Wakanda, né? Durante toda essa vida dele, ele nunca achou Wakanda. Então, Dandara e Bizum, eles decidem ir nessa viagem para Wakanda para salvar o avô e salvar todos os males do mundo. Um detalhe que eu esqueci de falar é que em 2080, nessa perspectiva desse espetáculo, o Sol não existe mais. Então eles têm essa perspectiva de conseguir também salvar o Sol, de trazer o Sol voltar a brilhar na Terra. Então é uma perspectiva de brincar com um pouco do lúdico, né? Com certeza irei assistir. Com certeza, você está convidado. Obrigada. E vocês não podem deixar de ver, porque assim, olha que lindo. Nossa, que honra ter você nesse canal, de verdade. Obrigado. Então assim, fala mais uma vez onde vai estar a peça, o dia, tudo, se tem mais informações. A saga de Dandara e Bizum, A Caminho de Wakanda, de 9 de novembro a 8 de dezembro, sábados e domingos, no Sesc Tijuca, às 16 horas. Imperdível. Sério, gente, corre que assim, já tá pra chegar. Leve isso, que é pra família toda. Vamos lá, vamos apoiar o teatro. Você ganhou o Prêmio Shell esse ano. Com a Esperança na Revolta. Conta um pouquinho sobre o espetáculo, a sua direção, sobre ter ganhado o prêmio, como é que foi esse momento? Sim, o Esperança na Revolta, na verdade, foi minha primeira direção mesmo. Eu tinha feito direções coletivas, mas para minha primeira direção individual, que foi um processo, na verdade, de 3 anos, né? Um processo de pesquisa de 3 anos. Estava falando um pouquinho aqui sobre a Confraria do Impossível. A gente ficou muito tempo pesquisando rua, fazendo intervenção, fazendo performance no metrô e tal, sobrevivendo disso, na verdade, ganhando dinheiro com isso. E aí, em algum momento, a gente entendeu que a gente queria também trabalhar na caixa cênica, trabalhar no teatro. E aí a gente começou a pensar quais os possíveis temas que a gente poderia trabalhar. E a gente entendeu que que pudessem ser universais, né? E a gente entendeu que um possível tema, que é um tema que atravessa todo mundo, né? Acho que a maioria da população do planeta Terra, é a guerra. Acho que o planeta está sempre em estado de guerra, nos seus diversos lugares. E aí a gente resolveu entrar um pouco nessa pesquisa, de pensar, de começar a estudar histórias sobre periferias de guerras, de lugares, enfim. E aí a gente chegamos a algumas histórias e alguns períodos históricos. Uma das histórias é a história da menina Malala, que ganhou o Nobel da Paz, enfim, que foi alvejada pelo Talibã no rosto, sobreviveu, enfim, ganhou o Nobel com isso. E a gente conta a história da menina Malala, que é no Paquistão, que é uma história sobre resistência de uma menina que queria estudar, uma história de resistência sobre, enfim, educação também, né? E dessa coisa também da opressão, né? Do que a religião pode te trazer, na verdade, enfim, por uma ideia de um falso Alá, né? Um Alá que teoricamente é um Alá opressor, que na verdade não é. Essa é uma das histórias. A gente foi recorrendo a alguns períodos históricos. A gente vai até a Ruanda, no genocídio entre Tutsis e Hutus,
em 1994, a gente tem um fragmento da pacificação do Rio de Janeiro em 2010, no Complexo da Maré. A gente vai contando alguns fragmentos históricos e eles meio que se ligam, né? E aí foi uma pesquisa de 3 anos que a gente foi, enfim, trabalhando diversas linguagens, recebeu uma galera de diversos lugares do mundo também que estavam passando e que acabaram, enfim, e que não tinha patrocínio, né? Então foi muito complexo, porque como que a gente fica trabalhando numa constância durante 3 anos, então, enfim, foi muito difícil, porque foi um período também que, enfim, ocorreu todo aquele impeachment da antiga presidenta, e aí, enfim, aqui no Rio de Janeiro, aquele recorte de que o Crivella não pagou o fomento. Então era todo um retrocesso da cultura que a gente estava indo de contramão a isso, né? Pensando numa outra perspectiva. Conseguimos sobreviver, resistir, depois de 3 anos, estreamos o espetáculo e ele ganhou o Prêmio Shell. Acho que a gente foi um resultado de que a pesquisa, né, enfim, que a dedicação, enfim, é fruto, enfim, dá resultados, né? E aí a gente acabou indicado na autoria, em direção e música, que eu assinava com a BA também. E aí a gente acabou ganhando em direção e, enfim, foi bem bacana, porque foi a primeira vez em 31 anos do Prêmio Shell que um diretor negro ganhou. Eu fico feliz, né, na verdade, por ser... Fica feliz, mas como é que você vê tudo isso, assim, 31 anos de Prêmio Shell e nunca um diretor negro ganhou, né, nessa categoria? Como é que você vê isso? Acaba sendo um avanço, sim, com certeza, mas eu acho que é meio triste, na verdade, pensar nesse contexto geral que em 31 anos nenhum negro, na verdade, por exemplo, a primeira a ganhar como melhor atriz foi há 2 anos atrás, a Vilma. Eu como melhor diretor, sabe? Acho que o melhor ator... Vilma, a gente aguarda você nesse canal. Venha nesse canal. Então a gente fica nessa perspectiva de, pô, onde que estava o negro no teatro? Será que ele não estava fazendo teatro? Isso não é verdade, né? Porque é como se a gente não tivesse um período de apagamento que ele não existe, na verdade, né? Eu acho que a partir porque, na verdade, a gente sempre tem essa referência colonial, né? Essa referência ocidental, eurocentrada, de que o centro do teatro é a Europa. Então, na verdade, todas as referências, tudo vem dali. Então, a gente sempre tem uma perspectiva muito branca, né, da coisa, né? O artista negro ele sempre esteve aí, né, fazendo, enfim, produzindo, desde o do Abdias do Nascimento, Birajara Fidalgo e outras, tanto em São Paulo, Bahia, a galera do Teatro Lodum, a galera sempre resistindo, né? Só que, na verdade, acho que as perspectivas, né, de reconhecimento são perspectivas muito embranquecidas, né? São perspectivas muito, sabe, o Prêmio Shell, o Seis Gran Rio, a PTR, que estão muito nesse lugar de essa referência é a referência eurocentrada, enfim, é a comédia dell'arte, enfim, aquele teatro stanislavskiano, aquela coisa, entendeu? E aí, enfim, eu acho que hoje a gente consegue abrir um outro lugar, começa a pensar em abrir um outro lugar. Parabéns, assim, eu acho que você merece todos os prêmios. Você é um cara incrível, de verdade. O trabalho que você vem desenvolvendo com... Assim, eu fico muito honrada de ter você nesse canal. Que bom ter você para falar tudo isso aqui. A gente precisa ouvir um pouco mais, sabe? Um pouco não, muito mais, muito mais. Galera, o vídeo está chegando ao fim, mas antes de acabar de fato, eu quero pedir para você dar um like nesse vídeo, se inscrever no canal, comentar aqui embaixo o que você está achando, procura a gente nas redes sociais, a gente sempre bate um papo com vocês, se vocês quiserem, é óbvio. O Instagram do canal é @canalcartas e o Facebook é Cartas para uma Jovem Atriz. Nós bolamos isso aqui, nós fazemos isso aqui para você, jovem ator, para você, artista interessado por arte, ou você que passou aqui aleatoriamente e encontrou esse vídeo, tá bom? E um beijo, mas olha só, indica um artista pra gente. Eu indico o Dreyson Menezes. Conhece? Não conheço, mas vai ser um prazer reconhecê-lo. Dreyson Menezes, Coletivo Preto, irmão da Sharon Menezes, mas um artista maravilhoso, Ele é um mega ator, produtor, diretor, enfim. Vai ser um prazer te receber. Todo prazer do mundo. Muitíssimo obrigada. Assim, vou acompanhar tudo, vou assistir a peça. Convidado, você é a equipe. Com certeza iremos. Muitíssimo obrigada. Assim, sucesso para você. Vamos resistir a tudo isso, que dias melhores apareçam, que surjam por aí. E eu vou. Eu vou. Obrigada.
Beijo! Hoje a gente vem ver uma arte muito rala, né? Uma galera que faz arte muito pela estética, né? Enfim, pelo lado comercial da coisa. O sistema te oferece isso também, né? Então acho que trabalhar sua própria arte genuína acho que é fundamental hoje.